Hosana, 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 Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana, 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 Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana, 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 Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana, 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 Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador. Hosana, Hosana, Rei, Hosana. Bem forte. Agora é pra valer. Cantemos. Hosana, bem forte. Hosana, 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 Hosana. Bem forte. Hosana,
Santo é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Bem forte! Hosana, Rei, Hosana, Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana, Hosana, Rei, Hosana, Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, Com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, Rei, Hosana, Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é o seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Bem forte! Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, 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 Hosana. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar
de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Peço que a acolhida distribua cadeiras nas laterais, na parte de cá, para que todos possam se sentar. Vamos agora guardar silêncio para o início das leituras. Na cruz se manifesta para nós o imenso amor de Deus. Ouçamos com atenção as leituras de hoje. Leitura do livro do profeta Isaías. O Deus me deu língua adestrada para que eu saiba dizer palavra de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e a face para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade o que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força,
Meu Deus, Por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai ao descendente de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. o Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo, nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer como está determinado. Mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficais comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola. E quem não tiver espada, venda um manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então, afastou-se a uma certa distância e, de joelhos, começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada. E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai,
Basta. E, tocando a orelha do homem, o curou. Depois, Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo. Encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora, e um outro insistia: Certamente, este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles. E diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos ouvimos a sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o vosso povo, proibindo de pagar impostos, acessar, afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos.
Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuavam a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salve a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, morreu.
O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram, conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditas ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Conforme indica a sabedoria da Santa Igreja, a homilia hoje deve ser breve, dada a procissão realizada e, sobretudo, a longa narração da paixão de Nosso Senhor. No entanto, não é pelo fato de ser breve que não deve ser meditada e, sobretudo, profunda, procurando atingir os nossos corações. Podemos notar na narração da paixão de Nosso Senhor o quanto o que estamos vivendo hoje é extremamente sério. O quanto a Igreja nos está apontando neste domingo de Ramos como nós devemos viver esta semana, a semana grande, a Semana Santa, que está sendo hoje iniciada. Com que estado de espírito, com que seriedade. Santo Agostinho, realizou inúmeras homilias e ele comenta nestas homilias os 150 salmos, cada um em uma oportunidade. E eram tão impressionantes os comentários que ele fazia, que em determinada ocasião, no término de dos comentários, o povo todo levantou, aplaudiu calorosamente a homilia realizada por ele. Ele, em silêncio, esperou o povo terminar e comentou. Os aplausos cessaram, como também os ramos, no domingo de Ramos, secarão. Quais os frutos que nós colhemos dos ramos? Jesus, nesta semana, muito mais do que nossos ramos, Ele quer ver em nós frutos. Que frutos pode Ele colher de nós ao longo desta quaresma que está chegando ao seu fim? Rezamos? Nos mortificamos? Em algo melhoramos? Ainda é tempo. Ainda temos desta semana que nos conduzirá ao tríduo pascal. A quaresma terminará na quinta-feira à tarde, com o início da cerimônia da ceia do Senhor. Procuremos meditar em nós, pessoalmente e em família, o que podemos fazer para, de alguma forma, diminuirmos o sofrimento de Jesus. Pois, como sabemos, para Deus tudo é presente. Portanto, naquele dia em que Ele carregou a cruz, naquele dia em que Ele foi humilhado,
naquele dia em que ele foi cuspido, naquele dia em que ele foi pregado na cruz, ele estava olhando para nós, vendo a cada um de nós nesta semana que estamos iniciando. Busquemos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, de alguma forma diminuirmos o peso da cruz de Jesus. Ontem meditávamos de que ao longo desta semana nós vamos nos identificar com alguns daqueles que participaram desta narração há pouco proclamada aqui. Quem seremos nós ao longo desta semana? Seremos Maria Santíssima a consolar Jesus? Seremos Verônica a enxugar o seu rosto sagrado? Seremos Simão Cirineu a pegar na ponta da cruz, diminuindo o peso da cruz de Jesus? Seremos São João aos pés da cruz, recebendo Maria como mãe? Ou seremos um carrasco a flagelar Jesus, um Judas a traí-lo, um Pedro a dizer que não o conhece, e Jesus a advertir a São Pedro? Inclusive disse Pedro: Satanás pediu permissão para que fosse joeirado, no entanto, eu intercedi por ti. Satanás está pedindo permissão a Deus para nos joeirar ao longo desta semana. Jesus intercedeu por nós. Pedro veio a negar a Jesus. Por quê? Confiou demasiadamente em suas forças. Se ele tivesse dito a Jesus: Senhor, se depender de mim eu o trairei, mas no entanto confio em vós e não em mim, São Pedro não teria negado a Jesus. Nunca confiemos demasiadamente em nossas forças. Peçamos a Jesus que interceda por nós e façamos a parte que nos cabe, ou seja, sejamos vigilantes. Os que temos mais anos nas costas, vivemos a época em que a Semana Santa era vivida de um modo geral, num clima de muito respeito, onde as pessoas falavam mais baixo, onde as pessoas não gritavam, onde os carros não buzinavam, onde se evitava todo e qualquer barulho. Até mesmo as crianças eram instruídas a, na hora da brincadeira, fazê-lo de modo mais brando, respeitando esta semana que Jesus sofreu por nós. Nós podemos viver isto nesta semana que estamos iniciando. Depende de cada um de nós. Que no ambiente onde vocês trabalham, e vão trabalhar ao longo dessa semana até a sexta-feira, notem que algo está diferente na vida de vocês. Se vierem lhe perguntar: por que você está mais silencioso, mais silenciosa? Eu estou vivendo a Semana Santa. E tenho uma certeza de que o testemunho que demos agora, ao longo da procissão, o testemunho de nossa fé, será dado também no exemplo que cada um de nós dará pela conduta que tivermos ao longo desta semana. Que a bebida seja tirada da nossa vida. O ideal é sempre, mas pelo menos ao longo desta semana. Que não bebamos, que não nos embriaguemos, que não comemos em demasia, que da nossa boca não saiam palavrões, piadas imorais. Como posso eu rezar ao domingo e a mesma boca ser usada para blasfemar ao longo da semana? Como posso? No domingo ajo como Maria e durante a semana ajo como Judas? Que isso não aconteça nessa semana. Pelo contrário, que busquemos viver santamente estes dias que hoje se iniciaram. Lembremos, aqueles mesmos que aclamaram Jesus na entrada de Jerusalém, foram os que 5 dias depois, não foi nem uma semana, 5 dias depois, aqueles que diziam Hosana ao filho de Davi, estavam dizendo crucifica-o.
Aqueles que estenderam os seus mantos para que o burrico onde Jesus estava sentado passasse por cima. A nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós vos louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Glorificarei teu nome, ó Deus, com cânticos te celebrarei. É santo, ó Pai, é santo, ó Pai, a ti todo louvor. É santo, ó Pai, é santo, ó Pai, a ti todo louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Bendito que vem em nome do Senhor. O céu e a terra proclamam seu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue
por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo César, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída aqui à frente, como de costume, no corredor central, e também um ministro estará do lado de fora, portanto as pessoas que estão aí fora podem aguardar. O ministro vai sair aqui pela sacristia e dar a comunhão junto ao presbitério, aqui na linha do presbitério. Os que estão do lado de cá, pediria que depois entrassem para poder comungar.
diante de ti, Senhor. Eu quero estar e a ti, Jesus, louvar e adorar, adentrar a sala do trono, sentar contigo à mesa do banquete, participar, Jesus, hóstia santa, encerrada no altar. Tu és para mim, Senhor, a fortaleza, toda a riqueza em meu coração, em meu coração. Somente em ti, Senhor, restauro minhas forças, alimento o espírito, encontro abrigo. E ao receber-te, Senhor, não se faça em mim motivo algum de condenação, mas se faça-se presença tua em mim. Senhor, tu és para mim, Senhor, a fortaleza, toda a riqueza em meu coração, em meu coração. Somente em ti, Senhor, restauro minhas forças, alimento o espírito, encontro abrigo. Diante de ti, Senhor, eu quero estar e a ti, Jesus, louvar e adorar, adentrar a sala do trono, sentar contigo à mesa do banquete, participar, Jesus, hóstia santa, encerrada no altar. Senhor, tu és para mim, Senhor, a fortaleza, toda a riqueza em meu coração, em meu coração. Somente em ti, Senhor, restauro minhas forças, alimento o espírito, encontro abrigo. Encontro abrigo.
Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós, Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor.
Alma de Cristo, corpo de Cristo, sangue de Cristo, água do lado de Cristo, paixão de Cristo, paixão de Cristo, paixão de Cristo. Ó meu bom Jesus, dentro de vossas chagas, não permitais do espírito maligno, na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para junto de vós, para que com os vossos anjos e santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. A vossa proteção. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar-se, por favor, alguns avisos. Pretendo ser breve, mas são de extrema importância. Em primeiro lugar, os que apanharam ramos aqui, que não estiveram na procissão, logo após a saída do sacerdote, eu vou voltar e vou abençoar os ramos que aqui estavam, porque esses ramos não foram abençoados. Eu abençoei os ramos que estavam lá na Santa Luzia. Então, os que vieram, que não estiveram lá, que pegaram ramos aqui ou que trouxeram ramos de casa e que não estiveram lá, logo após eu vou sair e volto até aqui para dar a bênção nesses ramos. Também para que todos levem ramos abençoados para casa. Recordo o que disse lá, são sacramentais. São ramos que foram abençoados e, portanto, devem ser tratados com respeito. Não devem ser colocados em qualquer lugar. Coloquem numa estante, atrás da porta, num armário, mas que sejam guardados com respeito. E no momento de aflição, no momento de alegria, queimem os ramos para manifestar a Deus a vossa oração. Os avisos, por gentileza. Obrigado. Pode deixar aqui. Obrigado. É só isso. Obrigado. Tem alguma coisa a mais? Também depois temos alguns aniversariantes aqui. Vamos daqui a pouquinho dar a bênção nos aniversariantes. Recordem então, meus irmãos, a agenda desta semana, Semana Santa, que deve ser vivida com santidade. Então, por favor, prestem atenção. Os que estão no grupo do WhatsApp da paróquia, já foi enviado o programa da semana. Os que ainda não estão, entrem. É só entrar naquele QR Code que está ali nos quadros de aviso, com a câmera do celular. Entra no grupo, é uma comunidade fechada, ninguém vai ficar trocando mensagens, somente para os avisos paroquiais. Então, amanhã, segunda-feira santa, após a missa, todos os dias teremos a missa às 19 horas. Após a missa, nós vamos ter um concerto da paixão, uma apresentação musical dos Arautos do Evangelho, que vai tocar os nossos corações, apenas para iniciarmos a semana. Portanto, venham amanhã para participar às 20 horas deste concerto da paixão de nosso Senhor. Lembro, paixão. Infelizmente, a palavra paixão ela foi se deturpando ao longo do tempo. Paixão vem de passio, do latim, que significa sofrimento. Estar apaixonado é sofrer pelo outro. Jesus morreu de paixão por nós. É a paixão de Jesus. Ele sofreu por amor a cada um de nós. Nós vamos ter um concerto, então, em honra a esta paixão de nosso Senhor. Na terça-feira, após a missa, nós vamos ter aqui uma encenação teatral que vai nos trazer ao presente o que se deu no passado, de uma forma figurada, a traição de Judas e a traição de Pedro. E vamos ver os dois caminhos, o que um escolheu e o que o outro escolheu. E por que cada um escolheu um caminho ou outro. Por isso o título da encenação é Pedro e Judas, duas traições, dois caminhos.
Na quarta-feira, após a missa, nós teremos o ofício de trevas. É uma cerimônia muito bonita, em que nós vamos colocar um candelabro com várias velas aqui no presbitério, e estas velas vão sendo apagadas ao longo do canto do ofício. Todos nós cantaremos juntos o ofício de laudes neste dia. É facílimo, não há nenhuma dificuldade. Venham todos para acompanhar e participar do ofício de trevas na quarta-feira. Na quinta-feira, pela manhã, teremos a missa do Crisma, não a missa da confirmação, a missa em que é abençoado o óleo do Crisma, abençoado o óleo dos enfermos, abençoado o óleo dos catecúmenos, os óleos que os padres usarão ao longo do ano, e essa bênção é dada pelo cardeal na catedral, onde todos os padres vamos renovar as nossas promessas sacerdotais. Vocês podem cobrar dos padres. Uma obrigação do padre, cumprir com as promessas que ele fez no dia da sua ordenação, e ele renova essas promessas todos os anos, de rezar, de cuidar do povo que lhe foi confiado. Por isso, vocês podem cobrar do padre essa obrigação que o padre tem, de atender às confissões, de celebrar a Santa Missa, de pregar aos domingos. Todo domingo o padre tem uma obrigação de fazer uma pregação na missa dominical. Portanto, podem cobrar isso do seu sacerdote. Então, nós vamos ter essa missa pela manhã. Aqueles que puderem lá estar, será às 9 horas na catedral. E aqui, às 19 horas, nós vamos iniciar o nosso tríduo pascal. Meus irmãos, vou até avançar porque esse arco está tampando o padre. Todos que estamos aqui, os que estão aqui dentro e os que estão lá fora, todos, se estamos aqui é porque nós somos católicos. Imagina o quê? Agora, se somos católicos, não tem sentido nós vivemos esta semana distante de Jesus. Então, pelo amor de Deus, Sexta-feira Santa é feriado, mas não é dia de ir em clube, não é dia de ir na piscina, não é dia de fazer festa, fazer farra, viajar. E ainda se viajar, tem um compromisso já marcado, que vá aonde for, participe lá do tríduo pascal. Porque não tem sentido nós sermos católicos e não participarmos do tríduo santo. Começa na quinta-feira à noite, com a missa da ceia do Senhor. Que nós vamos começar de uma forma festiva, com glória, com sinos, e vamos terminar com Jesus preso. O altar será desnudado, todos os adornos serão retirados. Jesus será conduzido prisioneiro até o monumento que vai ser montado na sala da catequese. E ali ele estará aguardando a cada um de nós para consolá-lo ao longo da noite. Jesus foi julgado de forma injusta de madrugada e condenado à morte naquela noite de quinta para sexta-feira. Vamos nos unir a nosso Senhor. As pastorais e os movimentos estarão escalados para a vigília, mas estará aberta a toda a comunidade. A hora que quiserem à noite, Jesus estará ali, aguardando o vosso consolo. Então venham na missa de quinta-feira, e esta missa ela vai terminar no sábado à noite. É uma única cerimônia dividida em etapas. Na sexta-feira santa, nós não teremos missa. Jesus estará morto. É o único dia do ano em que a missa não é celebrada. Nós teremos a via sacra pela manhã, às 8h30, com a paróquia Nossa Senhora do Encontro com Deus. Vamos fazer uma única via sacra na cidade estrutural, uma grande via sacra, com os andores, com as encenações teatrais, com as meditações. Convido a todos a estarem lá na paróquia Nossa Senhora do Encontro com Deus. Muitos conhecem a paróquia do Padre Miguel, às 8h30 da manhã, na sexta-feira. E lá nós vamos iniciar a nossa via sacra, que vai andar pela cidade, vai passar por aqui e retornar para lá onde terminará, às 8h30. E às 15 horas, às 3 horas da tarde, a hora em que Jesus morre na cruz, nós estaremos aqui para adorar a cruz
e receber a comunhão das hóstias que foram consagradas no dia anterior. Convido a todos a estarem nesta cerimônia de adoração da Santa Cruz. No sábado santo, o grande sábado da vigília, às 19 horas, depois do pôr do sol, nós vamos nos reunir junto à cruz. E ali vamos abençoar o fogo santo. E neste fogo será aceso o círio, o símbolo da luz, da presença de Jesus, que é a luz nas nossas vidas. Nesse dia tragam velas, poderão adquiri-las, os que já adquiriram o círio para a família, o círio da família, os que não adquiriram, façam depois lá na loja de artigos religiosos. O círio da família vai ser abençoado neste dia. Nós vamos entrar com tudo apagado, somente as nossas luzes, as nossas velas estarão acesas. Nesse dia nós vamos ter uma grande surpresa. Jesus ressuscitará. Jesus vencerá a morte. E como presente para toda a comunidade, 4 irmãos nossos catecúmenos, que ainda não são batizados, portanto, receberão o santo batismo nesta cerimônia. Pela primeira vez vão comungar e, além do mais, serão crismados. Portanto, é um momento em que toda a comunidade vai acolher esses novos 4 filhos de Deus adultos. Não são crianças, são adultos que neste dia ingressarão na Santa Igreja. Portanto, sábado santo, às 19 horas. É uma cerimônia um pouco mais longa, mas venham com fôlego para participar com ânimo, com entusiasmo desta cerimônia que nos conduzirá à ressurreição de Jesus. No domingo, as missas de Páscoa serão nos horários de costume, 8 horas aqui, às 11 horas na capela, não haverá catequese neste dia, e às 5 horas e 7 horas da noite aqui na Matriz. Ainda voltando à Sexta-feira Santa, recordo, é um dia de jejum e abstinência de carne. Na Sexta-feira Santa não se come carne. Na Sexta-feira Santa se faz jejum. E o que é o jejum? É uma redução dos alimentos. Um cafezinho pela manhã, muito simples. Um almoço que pode ser normal, que não tenha carne. E à noite uma sopinha leve. E não comer nada fora dos horários das refeições. É somente isso que a igreja nos pede. Muitos já fazem isso todo dia. É um nada, um nadinha. Mas façamos esse jejum da Sexta-feira Santa e, sobretudo, a abstinência de carne. Que não me venha ninguém depois, pode esqueci que não podia comer carne. Oh, meu Deus do céu. Por favor, na Sexta-feira Santa não vamos comer carnes. Tá bem? Bom, esses são os avisos com relação à semana. Lembro mais uma vez, já foram postados no Instagram da paróquia, foram mandados no grupo. Aqueles que ainda não estão no grupo, nós vamos mandar novamente, mas entrem, por favor, para terem todos esses horários direitinho. Com exceção da sexta-feira, todas as outras atividades vão começar às 19 horas. Portanto, fica fácil de guardar. Neste segundo domingo do mês, estamos vivendo o segundo do mês, de modo especial, rezamos pelos nossos dizimistas, pelos aniversariantes do mês e por aqueles que generosamente têm devolvido o seu dízimo. Por isso, temos aqui... ótimo. Vamos, como fazemos todos os segundos sábados, segure aqui um pouquinho. Aqui estão todos os dizimistas, e aqui estão os dizimistas aniversariantes do mês. Vamos sortear 1/3 para alguns dos dizimistas. É difícil encontrar alguém que esteja na missa, mas vamos tentar. Se não der, a gente entrega depois. Vem cá, Samuel. Pega um papelzinho para o padre. Vem cá. Isso. Pronto. A Rosângela Pinto de Jesus. Estaria aqui? Não? Depois nós vamos entregar, então, ela que é de Jesus. Muito bom. E agora vamos pegar um dizimista aniversariante do mês. A lista dos dizimistas aniversariantes está aí? Não? Não? Então, vamos aqui. Venha cá. Aninha. Bom, pode ser. Isso, pronto, nosso gigante aqui. Gigante, de alma. Não é, meu caro? Vai ver o tamanho que ele vai ficar quando for santo.
Quais são os dizimistas aniversariantes desse mês? Levantem a mão, por gentileza. Olha só, hein? Muito bom. Tem outros ali, tem mais uma aqui. Que bom. Acho que ele está, estou vendo ele lá. Silvânio Antônio Rodrigues. Tudo bem, Silvânio, ótimo. Nosso valente Silvânio da Pastoral da Acolhida. Venha cá receber o seu terço. Que Deus te abençoe. Parabéns, viu? Que dia que você faz aniversário? 10. Dia 10? Ótimo, já foi. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre o Silvânio, sobre este terço, sobre a sua generosidade, para que Deus Nosso Senhor a multiplique e nunca lhe falte o pão dentro de casa. E esta bênção permaneça para sempre. Amém. Parabéns. Deus te abençoe. Tem algum aniversariante de hoje aqui? Isso, uma salva de... Estão sabotando aqui. Cadê o Dudu? Dudu, você está sabotando o microfone do padrinho. Estou de olho. Vitória, cadê a Vitória que está fazendo aniversário? Davi? Onde é que está o nosso Davi? Fugiram todos. Tem mais algum? Está fazendo aniversário hoje, Davi? Olha só, Davi gigante. Vai derrotar muitos Golias pelo caminho. Ótimo. Mais algum aniversariante? Hã? A Manuela também? Ontem, vem cá, pronto. De ontem, tem mais alguém de ontem? Vem cá, Vitória, hoje? Parabéns, olha só. Fiquem aqui para o padre dar uma bênção. Fiquem aqui na frente. Voltados para cá. Vire para cá um pouquinho. Isso. Mais alguém? Pronto, tem mais uma tímida ali. Bom, foi no dia 10, né? Então vem cá. Dia 10 tem alguém? Pronto. Vem aqui, senhor. Fica aqui, virado para cá. Convido a estarem de pé. A nossa proteção está no nome do Senhor. Por intercessão de São José, por intercessão de Maria Santíssima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre esses aniversariantes e permaneça para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então agora eu vou dar a bênção ao final da Santa Missa e recordo aqueles que pegaram ramos aqui, que não estiveram na Santa Luzia, que logo depois da procissão de saída eu vou retornar aqui à frente para dar a bênção nos ramos. Como é costume, aos domingos, após a missa da manhã, o bazar aqui ao fundo estará aberto, também a loja de artigos religiosos, aqueles que quiserem adquirir o cílio da família, não percam a oportunidade, estamos ali com os últimos cílios. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou a entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre vossas famílias, e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia.
Ea, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bem forte! Hosana, Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Bem forte! Hosana, Rei, Hosana, Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana, Hosana, Rei, Hosana, Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, Rei, Hosana, Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana,